Estamos cá para mais uma análise sobre assuntos da Guiné-Bissau. Desta vez vamos analisar a perseguição ao Domingos Simões Pereira, engenheiro, que atualmente está detido, está sequestrado, neste caso, na sua casa, pelas autoridades atuais da Guiné-Bissau. Mas antes de tudo, deixo-vos este vídeo da doutora Ruth Monteiro, que fez uma análise super interessante nos estúdios da RTP África. E depois eu volto. Fazer-lhe ainda uma questão mais ou menos paralela a todo este processo de alteração política na Guiné-Bissau, que tem a ver exatamente com o estatuto dos, vamos chamar-lhes presos políticos, na sequência do golpe de novembro, nomeadamente a situação de Domingos Simões Pereira. Uma das condições impostas pela CEDEAO na regulamentação e na transição para a normalidade era a liberdade de todos os detidos na altura. Qual é a situação neste momento de Domingos Simões Pereira? Ao fim de 7 meses, portanto, desde novembro de 2025, que ele está sequestrado. Não existia nenhum processo que pudesse legitimar a privação de liberdade de que ele tem sido alvo. Hoje houve um despacho de constituição de suspeito, e eu vou voltar só um bocadinho atrás. Houve uma primeira audição do Domingos Simões Pereira. Os juízes e o tribunal que o ouviu considerou que não havia matéria para que ele fosse acusado do que quer que seja, e ele foi ouvido na qualidade de declarante e foi enviado para casa, continuando embora na situação de residência vigiada, porque não há nenhuma medida de coação, eu já disse isso outras vezes, previstas na lei, que justifiquem a permanência na habitação em que ele se encontra. Vigiada, com armas que de vez em quando disparam e para o manter sob pressão, é uma tortura psicológica. As pessoas que o guardam estão armadas e de vez em quando as armas disparam acidentalmente. Depois dessa situação, os juízes e os promotores que não quiseram acusá-lo foram suspensos. E houve necessidade de arranjar o processo e voltar outra vez. Conseguir novos membros para constituir um tribunal precisamente para julgar o caso de Domingos Simões Pereira. Nessa altura foi nomeado para presidente do Supremo Tribunal, do Tribunal de Justiça Militar, do Tribunal Supremo Militar, um senhor que se chama Embaló. Todos sabemos o que significa este apelido, provavelmente familiar de Umar Sissoko Embaló. Ele foi colocado no lugar de presidente do Supremo Tribunal Militar, Tribunal Militar Superior. Estranhamente, hoje, depois de haver uma arguição da inconstitucionalidade desse tribunal criado propositadamente para julgar o Domingos, foi requerido a inconstitucionalidade, a declaração de inconstitucionalidade deste tribunal, e foi pedido que fosse declarado o impedimento do juiz do Supremo Tribunal de Justiça e do Procurador-Geral da República, os dois juízes do Supremo Tribunal de Justiça que participaram na criação deste tribunal, não poderiam votar se esse tribunal que eles participaram na sua criação era ou não inconstitucional. A verdade é que esse requerimento foi pura e simplesmente ignorado e eles tinham o dever de declarar o seu impedimento. Eles criaram um tribunal que estava a ser questionado, eles não podiam participar nessa decisão. Ignoraram o requerimento do impedimento, deliberaram, e além de outras coisas que levaríamos muito tempo, deliberaram, e neste momento, depois da deliberação e de ter sido pedida uma aclaração relativamente a uma série de ilegalidades desse acórdão, nós temos um tribunal, o juiz de instrução criminal, que, surpreendentemente, resolveu, sem declarar sequer o levantamento da suspensão que tinha sido decretado por causa da avaliação da inconstitucionalidade, esse mesmo juiz que tinha sido colocado no Tribunal Militar Superior aparece agora como juiz de instrução criminal e pede a presença de Domingos Simões Pereira amanhã, às 11h30, para se avaliar do decretamento de uma outra medida de coação que não seja o termo de identidade e residência. Ou seja, o juiz
que está a julgar, que é o do Tribunal Militar Superior, é também o juiz de instrução criminal. Ou seja, Domingos Simões Pereira, o líder do PSGC, pode de facto ser detido a partir de amanhã. Pode. E é isso que eles querem e é isso que se estão a preparar para fazer com isto. Isto é uma aberração total, quer dizer, o juiz que o vai julgar é o juiz que vai declarar a prisão como juiz de instrução criminal. Ele é juiz de instrução criminal e ele é também juiz do Tribunal Militar Superior e ele chama-se Embaló. Não podemos continuar a nossa conversa. Pois. Agradeço muito as explicações que aqui trouxe, inclusivamente essa antecipação do que poderá ser o processo de Domingos Simões Pereira. É chocante. Obrigado. Facto. Depois de ouvirmos a análise da doutora Ruth Monteiro, quero mostrar-vos os documentos que estão neste momento a mover-se dentro deste processo. Porque o que temos aqui não é uma interpretação, nem um comentário. São 3 documentos oficiais com data de ontem e de anteontem que mostram exatamente onde este caso está a chegar. Vamos ao primeiro documento. Um documento de notificação emitido pelo Tribunal Militar Superior no âmbito do processo número 1 de 2025. Este mandato, datado de 7 de julho de 2026, manda notificar 2 partes. Primeiro, a Promotoria Militar sobre o conteúdo de um despacho dos juízes de instrução criminal. Segundo, e é aqui que a coisa fica mais séria, manda notificar o suspeito Domingos Simões Pereira através dos seus mandatários judiciais, os doutores advogados Roberto Indequi, Mário Lino Pereira da Veiga e Luís Petit. Reparem bem na palavra usada neste documento oficial. Suspeito. Não é testemunha. Não é requerente num processo civil. É suspeito num processo crime junto de um tribunal militar. O segundo documento é o despacho judicial a que essa notificação se refere. Também datado de 7 de julho de 2026, assinado pelo juiz Mamadou Embalo. E o que diz este despacho? O despacho diz que a promotoria do Tribunal Militar Superior requereu a realização de um interrogatório judicial ao suspeito Domingos Simões Pereira porque pretende aplicar-lhe uma medida de coação diferente do simples termo de identidade e residência. Ou seja, a promotoria não quer que Domingos Simões Pereira fique apenas com a obrigação de comunicar a sua morada e disponibilizar-se ao processo. Quer uma medida mais pesada. E o juiz marcou esse interrogatório para hoje, dia 8 de julho, às 11h30, no edifício do próprio Tribunal Militar Superior. Ou seja, este vídeo está a sair exatamente no dia em que o Domingos Simões Pereira deverá comparecer perante o Tribunal Militar Superior e ser aplicada a medida que o juiz apresentou no despacho. E qual é essa medida mais pesada que a promotoria pretende? É aqui que entra o terceiro documento, que nos dá o quadro completo. Um requerimento de prisão preventiva apresentado pela Promotoria do Tribunal Militar Superior no âmbito do mesmo processo relativo aos factos ocorridos a 25 de abril de 2025, segundo as autoridades que atualmente estão a perseguir o Dr. Domingos Simões Pereira. Vamos ver o que esse requerimento diz, com todo o cuidado, porque estamos a falar de acusações formais, ainda por confirmar em julgamento. E é importante que fique claro, do princípio ao fim deste vídeo, que aquilo que vou ler é a versão da acusação, não um facto comprovado. Segundo a promotoria, existem fortes indícios de que Domingos Simões Pereira participou como cúmplice na preparação e execução de uma tentativa de golpe de Estado ocorrida a 25 de outubro de 2025. O requerimento afirma que uma testemunha e um dos outros suspeitos no processo declararam que Domingos Simões Pereira disponibilizou 300 milhões de francos CFA, um valor enorme, destinados a financiar a logística dessa operação. Afirma ainda que várias reuniões preparatórias terão ocorrido na própria residência do suspeito, com o seu conhecimento e consentimento,
E acrescenta que uma testemunha identificada como Júlio Mambalé terá sido colocada em contacto com Domingos Simões Pereira através de uma videochamada feita por outro dos suspeitos, Alexandre Patrão Indi. O mesmo nome já repararam que apareceu no documento que analisamos há dias sobre o incidente de inconstitucionalidade. E aqui já conseguimos ver com clareza como estas peças se encaixam. O mesmo processo, o número 1 de 2025, junta como suspeitos o general Daba Nawalna, Alexandre Patrão Indi, Arribi Infode e agora formalmente também Domingos Simões Pereira, o líder da oposição na Guiné-Bissau. Os crimes que a promotoria imputa ao engenheiro Domingos Simões Pereira, sempre a título de cumplicidade, são graves. Prestem atenção. Alteração do Estado de Direito e atentado contra o chefe de Estado. Não são acusações menores, são crimes que no Código Penal atacam diretamente a ordem constitucional. Mas isso tudo é a versão da parte acusatória. E é importante dizer. E por que é que a promotoria pede prisão preventiva e não uma medida mais leve? O requerimento aponta 4 tipos de perigo processual. Primeiro, perigo de fuga, dada a gravidade dos factos e a moldura penal aplicável. Segundo, perigo de perturbação da investigação através de influência sobre testemunhas e outros suspeitos. E o documento é explícito ao dizer que isso se justifica pela posição e influência social e política do suspeito, neste caso, Domingos Simões Pereira. Terceiro, perigo de ocultação ou destruição de provas ainda por recolher. E quarto, perigo de continuação da atividade criminosa ou de novos atos que possam comprometer a ordem constitucional e a segurança pública na Guiné-Bissau. Ora, parem comigo neste ponto, porque merece reflexão. Um dos argumentos centrais para justificar a prisão preventiva de Domingos Simões Pereira é precisamente a sua influência política e social. Ou seja, o mesmo peso político que faz dele o principal opositor do país é agora usado dentro deste requerimento como argumento para justificar a sua detenção preventiva. É uma leitura possível dizer que isso é prudência processual perante alguém com capacidade real de interferir numa investigação. Mas é igualmente uma leitura possível dizer que isso é também uma forma de neutralizar por via judicial a força política de quem lidera a oposição. As duas leituras cabem dentro dos mesmos factos e acho importante que vocês tenham as duas em mente enquanto acompanham este processo. Há ainda outro fio que liga tudo isto. Lembram-se do documento que analisamos no vídeo anterior, ou seja, era um requerimento em que os advogados de Domingos Simões Pereira pediam ao Supremo Tribunal de Justiça que esclarecesse se o incidente de impedimento contra o presidente do próprio Supremo Tribunal e contra o Procurador-Geral da República tinha sido decidido através, ou seja, antes de se avançar com o julgamento sobre a constitucionalidade do Tribunal Militar Superior ad hoc. Era para fazermos esse vídeo, mas infelizmente não conseguimos fazer. Pois bem, é precisamente esse Tribunal Militar Superior, cuja legitimidade continua a ser contestada, que agora marca o interrogatório judicial de Domingos Simões Pereira para hoje e que pode decidir colocá-lo em prisão preventiva. Ou seja, enquanto a questão de fundo sobre a legalidade deste tribunal continua, tecnicamente, sem resposta clara do Supremo Tribunal de Justiça, esse mesmo tribunal já está a avançar com atos processuais que podem resultar na privação de liberdade do principal opositor do país. É este o contraste que acho fundamental sublinhar. De um lado, um processo constitucional que pergunta se este tribunal tem legitimidade para julgar. Do outro, esse mesmo tribunal já a marcar interrogatórios e a pedir prisões preventivas sem esperar por essa resposta. Nesta altura não deviam estar a fazer isso.
ou seja, ouvir o Domingos Simões Pereira, mas decidiram fazer. Vale ainda sublinhar a cronologia dos factos que estão a ser julgados. Estamos a falar de uma alegada tentativa de golpe datada de 25 de abril de 2025, ou seja, poucos dias antes das eleições gerais de 23 de novembro do mesmo ano, e cerca de um mês antes do golpe militar que, sim, efetivamente interrompeu o processo eleitoral a 26 de novembro. Isso significa que o processo que hoje pode levar Domingos Simões Pereira à prisão nasceu ainda sob o governo de Umaru Sissoko Embalo, o presidente que semanas depois seria afastado do poder por essa mesma cúpula militar. O quadro político mudou completamente desde então, mas o processo crime continua, agora conduzido pela estrutura de justiça montada pela transição contra o homem que precisamente contestava o resultado daquelas eleições a favor da oposição. Fica, portanto, este momento marcado no calendário. Hoje, às 11 horas e 30 minutos, Domingos Simões Pereira deverá comparecer perante o Tribunal Militar Superior para o seu interrogatório judicial. Consoante a hora a que vocês estão a ver este vídeo, esse interrogatório pode já ter acontecido, estar a decorrer neste preciso momento ou estar prestes a começar. Em qualquer dos casos, vamos saber muito em breve se o juiz decide aplicar-lhe a prisão preventiva pedida pela promotoria ou se opta por uma medida de coação menos gravosa. E prometo trazer-vos essa atualização assim que ela sair. E fica também a pergunta que junta os dois vídeos que já fizemos sobre este processo. Pode um tribunal cuja própria constitucionalidade está a ser questionada perante a mais alta instância judicial do país avançar com decisões que privam alguém da liberdade antes de essa questão do fundo estar resolvida? É esta, para mim, a verdadeira medida do momento que a Guiné-Bissau atravessa neste momento. Deixem a vossa opinião nos comentários. Digam-nos se acham que esta prisão preventiva vai mesmo ser decretada hoje. Deixem o vosso like, inscrevam-se no canal, porque este processo está a mover-se muito depressa e vamos continuar a trazer-vos cada documento assim que ele aparecer. Muito obrigado, um abraço.